Então vamos lá, BPC, o passo a passo completo do BPC-Loas ou benefício de prestação continuada, aquele benefício que você não paga nada ao INSS, mas recebe um salário mínimo. Você vai entender quem tem direito, quais são os detalhes. Então nesse vídeo a gente vai explorar detalhadamente o benefício de prestação continuada BPC-Loas, um benefício assistencial destinado a idosos e a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, quem está passando necessidade. Discutiremos os critérios de elegibilidade, ou seja, quem é que tem direito, quais são os requisitos que você precisa preencher para que esse benefício seja pago a você ou a quem você conhece, quem você ama, que inclui a idade para idosos, né, e a presença de uma deficiência de longo prazo, juntamente com a necessidade de comprovar um estado de necessidade ou pobreza. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Abordaremos também, tá, a importância de compreender o que constitui uma deficiência no contexto do PPC-LOAS, né? E como isso difere dos critérios para os benefícios como o auxílio-doença ou o benefício por incapacidade temporária, né? Ou aposentadoria por invalidez, agora chamada de benefício por incapacidade permanente. Também vamos explorar quem é considerado parte desse grupo familiar, do grupo familiar, para cálculo da renda familiar per capita, ou seja, quanto dinheiro a família pode ter que não impede a concessão, a aprovação desse benefício, bem como quais as rendas são excluídas deste cálculo, de acordo aí com as normas atuais do INSS. Vamos destacar ainda, né, a relevância da atualização do cadastro único para manter o BPC e os possíveis problemas que podem surgir caso você não atualize esse CAD único, o cadastro único. E finalmente ofereceremos algumas estratégias, né, sobre como fazer em caso de negativa do pedido de BPC-Load ou de benefício de prestação continuada no INSS, e os documentos necessários para solicitar esse pedido, ok? Então, esses são apenas dos tópicos, né? Alguns dos tópicos que nós vamos abordar aqui nesse conteúdo, nesse vídeo detalhado, tá? Informativo. Junte-se a nós aqui para aprender tudo que você precisa saber sobre o BPC-Loas e não se esqueça, tá? De se inscrever aqui no canal ao final do conteúdo, se você gostar, para receber mais conteúdo de qualidade. E antes de avançarmos, né? A gente precisa muito que você clique no botãozinho aqui e faça a inscrição. Nosso canal, ele é a forma que nós usamos para te deixar sempre atualizado aí com informações verdadeiras, né? E sem enrolação. Então eu peço que você se inscreva aqui no canal, tá? Isso vai me ajudar muito mesmo e eu ficaria muito grato e motivado para a gente continuar trazendo aqui cada vez mais conteúdos relevantes sobre os seus direitos. E aqui a gente está explicando o INSS com informações seguras e de qualidade. Para você que está chegando agora, eu sou Salomão Boanerges, fui servidor do INSS por 10 anos, hoje não sou mais servidor, pedi exoneração, pedi para sair, porque entendi que como advogado previdenciarista, compartilhando conteúdo, conhecimento que adquiri nesses 10 anos sendo servidor do INSS, eu vou ajudar muito mais você do que como servidor, tá? Nosso escritório já atendeu mais de 1.000 segurados em todo o Brasil. O atendimento do INSS, assim como o da Justiça, é online e a gente não está limitado a atender, né, só quem é aqui da nossa cidade, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você puder deixar o seu joinha nesse momento, eu agradeço. E se já segue a gente e gosta do conteúdo, se inscreve. Agora, o que é o BPC-LOAS, ou benefício de prestação continuada, ou benefício assistencial, né? É um benefício que é pago pelo INSS que visa garantir salário mínimo, tá? Para pessoas que não possuem condições econômicas de se manter, de se prover, né? Prover a própria subsistência, o seu sustento, ou de tê-la provida por sua família, né? A gente tem quais espécies? Quais as espécies de BPC-LOAS? O benefício assistencial BPC-LOAS ele possui dois tipos.
Primeiro tipo é o benefício assistencial ao idoso para idosos com idade superior, né, ou igual a 65 anos. Isso mesmo, tem que ter pelo menos 65 anos. O outro critério é para pessoas com deficiência. Essa pessoa que tem deficiência, ela precisa ter uma deficiência, né, que impossibilita ela de participar e de se inserir em igualdade de condições com o restante da sociedade. Então, essa deficiência limita essa pessoa, deixa ela em desigualdade com quem não tem aquela deficiência. Qual é o valor do BPC-Loas, né? Há muitas mentiras sobre isso na internet, mas tenha em mente que o BPC-Loas ele possui previsão de ser pago no valor de um salário mínimo, nem mais nem menos, tá? Não há pagamento de 13º salário e são pagas então todo ano 12 parcelas de benefício de prestação continuada de LOAS, de BPC-Loas, no salário mínimo, tá? Uma pergunta muito importante que sempre fazem é: o BPC-Loas tem direito ao adicional de 25%? Sabe aquele adicional para quem recebe o BPC ter a ajuda de um terceiro, um cuidador, igual acontece na aposentadoria por invalidez, por exemplo? E aqui a gente tem que falar que um outro ponto muito importante a se destacar é que, de fato, o BPC Loas não possui aí direito a esse adicional de 25%, também conhecido como auxílio acompanhante, tá? Esse adicional somente é pago nos casos de aposentadoria por incapacidade permanente, aquela aposentadoria por invalidez, tá joia? E agora, quem tem direito ao BPC? Quem é que tem, de fato, direito ao BPC Luz? O benefício assistencial, né? O benefício assistencial social, né? Ele é destinado aos seguintes grupos, tá? Idosos acima de 65 anos, que se encontram em situação de necessidade, de pobreza, pessoas com deficiência, que devido às suas limitações, né, não conseguem participar ou se integrar à sociedade em condições iguais às do restante da população, né? E que também estejam vivendo aí em situação de necessidade, de vulnerabilidade social, de pobreza. E é importante destacar, pessoal, que para ter direito a esse benefício não é necessário que você ou a pessoa que você conhece tenha pagado, contribuído com o INSS. Tá joia? Apenas é exigido o cumprimento desses requisitos que eu mencionei. Tem outros detalhes que a gente vai aprofundar ao longo aqui da nossa conversa, tá bom? O propósito desse benefício, como o próprio nome indica, é proporcionar um padrão de vida minimamente digno para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Sem levar em consideração se ela pagou ou não previdência social. E eu sei, você está curioso. Quais são então os requisitos para conseguir o BPC-Loas, né? O requisito para concessão do BPC-Loas, o benefício assistencial, vai variar, tá? Conforme a situação do requerente, de quem está pedindo o benefício. Então, para os idosos, 65 anos ou mais, que está em situação de pobreza ou necessidade, não se preocupe. Daqui a pouquinho eu vou explicar para você, se você continuar aqui comigo nesse vídeo, vou te explicar como é que você sabe se a pessoa está ou não em situação de pobreza. Tá joia? Enquanto isso, se você já está gostando do que está vendo até aqui, deixa o seu joinha e não se esquece, se inscreve para não deixar de estar inscrito aqui no nosso canal. Já para as pessoas com deficiência, é necessário apresentar uma deficiência, né? Que pode ser de qualquer natureza, pode ser física, pode ser mental, pode ser intelectual, sensorial, né? Essa deficiência ela deve ser um impedimento de longo prazo, que em interação com uma ou mais barreiras, ou seja, diante das circunstâncias da vida, aquela deficiência vai atrapalhar a participação plena daquele trabalhador ou daquele cidadão, não precisa ser um trabalhador, né? Com as demais pessoas em sociedade, tá? Ou seja, em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme o que é previsto no artigo da Lei 13.146, que é a lei que prevê, né, a deficiência como, né, como um motivo para a concessão deste benefício, tá? Depois, o impedimento de longo prazo. O que é um impedimento de longo prazo para um benefício assistencial? Um benefício assistencial só vai ser concedido ao deficiente se o impedimento de longo prazo for uma deficiência que deve durar mais de 2 anos, ou pelo menos 2 anos.
tá? Nunca menos. Se o perito entende que a pessoa vai se recuperar em até 2 anos, o benefício não vai ser concedido. Note que o benefício para que o benefício assistencial ele seja concedido, não basta apenas a pessoa ser considerada deficiente. Você pode ter uma deficiência ou ter um impedimento, né? Você pode ter a deficiência, mas não ter um impedimento ali de longo prazo, tá bom? Então, assim, ela pode ser deficiente ou ela pode ter um impedimento de longo prazo, tá? São duas situações. Então, é necessário também comprovar, além da deficiência, a situação de vulnerabilidade social. Ademais, né, é importante lembrar que esse benefício não pode ser suspenso sem aviso prévio, mas acontece muito. Aqui no nosso escritório, sempre fazemos defesa de benefício assistencial suspendido indevidamente pelo INSS, né? Nos pente finos que o INSS faz e a gente acaba, né? O cliente acaba nos procurando para que a gente consiga aí que o benefício ele seja, né, reativado, tá? Agora, o que é considerado deficiência para fins de recebimento do BPC-Loas, tá? A definição de deficiência para o BPC, né, tem sido motivo e objeto de ampla discussão jurídica, doutrinária e oferece, né, algumas possibilidades para nós, tá? Então vamos entender devagarinho aqui o que é que diz a norma. A norma diz lá no artigo 20, né, na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, que ela vai dizer o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, com interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, tá? Então, tem uma incapacidade, tem uma limitação. Essa limitação me impede de ter igualdade com as outras pessoas. Isso já pode ser considerado, sim, uma deficiência. Essa redefinição foi uma consequência lá da introdução do Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015, que adota uma compreensão mais ampla do que a deficiência. Às vezes a gente pensa que a deficiência é só aquele lance da pessoa, puxa de uma perna, né? Não, é qualquer tipo de limitação que coloque essa pessoa em desigualdade. Então, a partir disso, a concepção anterior de que a deficiência necessária para o PPC-LOAS era aquela que incapacitava, ou seja, você pode ter uma deficiência que não te incapacite, que não te torne incapaz, mas que te deixe em desigualdade com outras pessoas, né? Para os atos da vida, independente, para o trabalho, ela foi substituída. Então, agora, né, a deficiência é vista como qualquer tipo de impedimento, né, que, em interação com um ou mais barreiras, pode obstruir a participação desse sujeito, desse indivíduo, né, na sociedade em igualdade de condições. É crucial ressaltar, pessoal, que essa distinção é para evitar uma confusão entre deficiência e a necessidade de comprovação de uma incapacidade para trabalhar. Veja, você pode até estar capaz para o trabalho e mesmo assim receber o benefício LOAS deficiente, porque a deficiência aqui não tem relação com incapacidade direta para o trabalho, tá? E é um requisito para benefícios, essa da incapacidade para benefícios como auxílio-doença, né, aposentadoria por invalidez. Tá joia? Então, não podemos confundir deficiência com incapacidade, não para o benefício assistencial, tá? Agora, o que é de fato impedimento de longo prazo para o BPC-LOAS? No contexto do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, um impedimento de longo prazo é uma limitação que a pessoa tem por um período estendido, né? Geralmente esperado para durar por pelo menos 2 anos. É aquilo que eu já falei para você. Não adianta. Se tem possibilidade da pessoa se recuperar em até 2 anos, não é uma deficiência de longo prazo, tá? Esse impedimento ele pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, de acordo com a legislação. O impedimento de longo prazo, né, em interação com uma ou mais barreiras, pode dificultar a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É importante, gente, notar que o termo de impedimento de longo prazo é amplo e não se limita apenas às condições que limitam a capacidade de trabalhar. Quero bater bem nessa tecla. Por quê?
Talvez você tenha direito a um BPC deficiente por conta de uma deficiência que possui, se preencher os outros requisitos, não basta ter só a deficiência, tá? E mesmo assim está capaz para o trabalho. Então, não, uma coisa não elimina a outra. Estar capaz para o trabalho não impede de receber o BPC-LOAS deficiente, de acordo com o entendimento do que é essa deficiência. E abrange qualquer condição que pode limitar aí a participação plena e efetiva de uma pessoa na sociedade, o que pode incluir dificuldades de mobilidade, limitações cognitivas, transtornos de saúde mental, entre outros, tá bom? Portanto, é uma análise feita caso a caso, baseada no contexto específico de cada pessoa e nas circunstâncias individuais, né, de cada um. Tá joia? Um outro ponto muito importante e relevante para a análise de um BPC-LOAS é quem compõe o grupo familiar para fins de apuração da renda per capita. Renda per capita é a renda por cabeça de pessoa da família. Só que não é todo mundo que mora na mesma casa que é família. Então, a lei orgânica lá em 2000, em 1993, na verdade, definia como família as pessoas que residiam juntas, independente de laços de parentesco ou não. Mas em 2011 a gente teve uma alteração e a gente passou a ter uma modificação significativa no que é o grupo familiar. Olha só o que é que diz o parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei Orgânica de Assistência Social. Para os fins deste artigo, considera-se família o requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais, aí é que entra o padrasto, madrasta, e na ausência deles, né, é, os irmãos também, solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores sob tutela, desde que vivam sob a mesma condição. Então, se eu tenho pai, mãe, não tenho, pode ser padrasto, madrasta, não tem problema. Portanto, o cálculo dos membros e da renda do grupo familiar inclui pessoas, né, que compartilham do mesmo domicílio. Ok, tá? Agora, em outras palavras, são consideradas apenas pessoas que vivem na mesma casa. Qualquer pessoa que não possua esse grau de relação com o requerente do benefício deve ser excluído. Ah, professor, então quer dizer que se, se eu moro com minha avó não é pai, mãe nem irmão, né, solteiro, irmão solteira, nem filho solteiro, enteado solteiro. Minha prima não tá nesse grupo, mas mora junto, então não vai entrar no grupo familiar, tá? Os seguintes não são considerados como parte do grupo familiar. Indivíduos que residem em outras casas no mesmo terreno que é a casa do requerente do benefício e pessoas que, mesmo sendo parentes, não fazem parte da lista que eu acabei de falar aqui para você, como avós, tio, filhos, irmãos casados, netos, sobrinhos, primos que residam com o requerente. Essas exclusões aplicam-se tanto no cálculo do número de membros do grupo familiar quanto à destinação da renda. Imagine aí, a renda ela é um salário mínimo dividido por 4, tá? É um quarto do salário mínimo. Então, pega um salário mínimo e divide por 4, que vai dar 320, R$ 330 aí. Faz a conta e comenta aqui exatamente para ver se você está prestando atenção, se assistiu até aqui, que você sabe, né, qual é o valor. Quanto mais pessoas eu tenho, por mais gente eu vou dividir essa renda total da família. Eu tenho que pegar o que cada pessoa da família ganha, somar, tá? E dividir pela quantidade de membros. Se eu tenho 10 pessoas na casa, eu vou somar o que todo mundo ganha e dividir por 10. Mas eu só vou somar as pessoas que são consideradas membros do grupo familiar. Pai, mãe, companheiro, padrasto, madrasta, filhos, enteados, irmãos solteiros. Tá joia? Bom, quais valores não compõem o cálculo para apuração da renda per capita? Não são contabilizados como renda mensal bruta familiar, benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária, valores oriundos de programas sociais de transferência de renda, bolsas de estágio supervisionado, pensão especial de natureza indenizatória e benefício de assistência médica, rendas de natureza eventual ou sazonal a serem regulamentadas em ato conjunto aí com o Ministério específico do governo, né? No caso, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS, rendimentos decorrentes de contrato de aprendizado, benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo recebido por idosos
ou pessoas com deficiência e benefícios assistenciais no valor de um salário mínimo recebido por idosos ou pessoas com deficiência. Então, aqui veja, benefício previdenciário como aposentadoria, um auxílio acidente, um auxílio doença, se for de até um salário mínimo, não entra na conta, tá? E benefício assistencial também não. Agora, um ponto importante. Quais doenças que podem dar direito ao BPC-LOAS? O benefício de prestação continuada ele é concedido a pessoas com deficiências de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que as impeçam de participar de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições, tá? Com as demais pessoas. Assim, não há uma lista específica de doenças que automaticamente garante direito a esse benefício, tá? Já que a decisão depende do caso a caso, da avaliação da deficiência na vida ali da pessoa. No entanto, existem várias condições de saúde que frequentemente resultam em deficiências, tá? E que podem dar direito sim ao BPC-LOAS. E essas podem incluir, mas não se limitam a essas que eu vou falar aqui para vocês agora. Presta atenção, tá? Paralisia cerebral, transtorno do espectro autista, deficiências intelectuais graves, esquizofrenia e outros transtornos psiquiátricos graves, doenças degenerativas graves, como esclerose múltipla e doença de Parkinson, doenças que causem deficiências físicas significativas, como como artrite, né? Reumatoide grave, artrite reumatoide grave, tá? Quase não sai. Deficiência visual ou auditiva grave, síndromes genéticas que causam deficiências graves, como a síndrome de Down, por exemplo, pode gerar, né, direito ao BPC-LOAS. No entanto, para preencher os requisitos, para estar elegível para o BPC, não é determinada apenas pela condição de saúde, tá? O solicitante ele também deve demonstrar que vive em condições de pobreza ou de necessidade, tá? Além disso, é importante, pessoal, lembrar que o processo de avaliação para o BPC-LOAS, né, considera tanto a deficiência quanto a interação, né, da pessoa com as barreiras da sociedade. Portanto, cada caso é avaliado individualmente. Não é uma fórmula de bula. Ah, meu primo teve direito com aquela doença, significa que o outro primo vai ter? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Isso é um detalhe que é muito importante, por quê? Porque às vezes as pessoas acham que o fato de ter tido alguém que tinha uma doença X, Y ou Z que teve direito, vai automaticamente dar direito a outra. E não necessariamente será assim. Um outro ponto muito importante que você não pode deixar de fora é o seguinte: rendas recebidas por filhos ou irmãos casados, mas que residem na mesma casa. Essas rendas contam, filho casado, conta a renda dele, por exemplo, pai e mãe moram juntos, vão receber BPC-LOAS. E aí o filho é casado, ganha 2 salários mínimos, vai entrar na conta da renda? Bom, de acordo com a legislação que nós temos aqui no nosso país, a renda familiar per capita, para fins de concessão do benefício assistencial, BPC, ele é calculado levando em conta os membros do grupo familiar que residem na mesma casa. Esse é um ponto. Porém, no entanto, filhos ou irmãos casados são considerados como parte de uma unidade familiar separada, tá? Mesmo que residam no mesmo teto. Então, assim, se tem filhos casados que moram com os pais, eles não vão integrar o grupo familiar, nem para mal, nem para ruim, para bom. Como assim? Às vezes ter mais parente diluiria mais a renda e faria com que o benefício fosse aprovado. Não é o caso, se eles já foram casados, tá? Então, são considerados um outro grupo familiar, né? A renda dos filhos e irmãos casados não deve ser incluída aí no cálculo da renda familiar per capita do BPC, né? Para que quem vá pedir o benefício tenha direito. Outro ponto, benefício assistencial pode ser suspenso por falta de atualização do CAD único? A resposta é sim. Tá? A atualização do cadastro único é um requisito essencial para a manutenção do BPC-LOAS, do benefício assistencial. Conforme estabelecido lá no decreto 6.214 de 2007, o benefício pode ser suspenso caso o CAD único não esteja atualizado. O CAD único é o cadastro único, aquele mesmo que você faz inscrição para receber o Bolsa Família, por exemplo, né? Então, a norma, a lei esclarece que a inscrição no CPF também é necessária, tá?
para que você tenha a manutenção do benefício de prestação continuada. Então, eles são requisitos necessários não só para a concessão, para o benefício ser aprovado, mas para a manutenção, para ele continuar ativo, né? E revisão do benefício. Tá joia? Então, além disso, ainda há previsão que indica que o beneficiário que não realizar a inscrição ou atualização do cadastro único terá seu benefício suspenso e após o prazo determinado na legislação não ter sido ali atualizado, ele pode até ser cessado. Portanto, manter o cadastro único, né, atualizado é fundamental para garantir o pagamento contínuo do benefício de prestação continuada. Vale lembrar, pessoal, que conforme o decreto 6.135 lá de 2007, né, a validade do CAD único é de 2 anos, tá joia? Então, agora, quando chegar o momento de renovação, o beneficiário ele deve procurar, né, um centro de referência aí da assistência social, um CRAS, um CREAS, depende muito do município, se você está na capital, se está no interior, tá? Para poder fazer a atualização aí. Ah, Salomão, não sei onde é que fica. O que é que você vai fazer? Você vai procurar a sua prefeitura e vai saber, olha, onde é que é a assistência social aqui no município. E aí, lá na assistência social, os colegas assistentes sociais vão indicar, né, o lugar adequado na sua cidade. Cada cidade tem o CRAS ali, né, onde você faz ali a atualização. Aqui em Salvador, por exemplo, onde eu estou gravando esse vídeo, a gente tem as prefeituras, bairros que alocam aí, essas entidades. Os documentos necessários para fazer essa atualização incluem o CPF e um documento de identificação do responsável pelo grupo familiar e seus membros, tá bom? Agora, uma outra dúvida. Estrangeiros que residem no Brasil podem receber o BPC-Loas, o benefício de prestação continuada, tá? Estrangeiros residentes no Brasil têm direito a receber, sim, o benefício de prestação continuada, embora o INSS possa negar o benefício, pois não há lei, né? A lei, na verdade, não menciona explicitamente a concessão para estrangeiros. Tá joia? Porém, o STF já confirmou o entendimento, o STF, Supremo Tribunal Federal, já emitiu decisão no sentido de que os estrangeiros residentes no Brasil têm direito a receber BPC LOAS. Então, se você está vendo esse vídeo, mora nessa cidade de fronteira, que tem recebido gente da Venezuela, da Argentina, né, ou de outros países em crise na América Latina, eles podem ter direito ao BPC. Agora é um momento muito interessante. Como é que eu posso solicitar esse benefício no INSS? Esse requerimento ele vai ser realizado através do portal Meu INSS, exige uma senha, tá? Em outro vídeo aqui no nosso canal nós vamos explicar o passo a passo para você fazer esse requerimento, né? Você pode fazer isso tanto no site quanto no aplicativo, tá bom? Então, se você está assistindo esse vídeo aqui no nosso canal, bote assim, como solicitar o BPC Loas no INSS atualizado, que vai aparecer. Se não aparecer, me cobre aqui nesse vídeo, é um combinado nosso, tá? Quais são os documentos necessários para atualizar para solicitar, né, o BPC Loas? Bom, para você fazer o pedido do BPC no INSS, você vai precisar apresentar alguns documentos. Quais documentos são esses? A lista completa depende da situação específica de cada requerente, cada pessoa que vai fazer o pedido. Mas geralmente vai ter como requisito documentos de identificação, um documento de identidade com foto, que eu oriento que seja o RG, tá? Carteira de identidade, o CPF, que precisa estar atualizado, normalmente a RG já tem CPF, comprovante de residência, um documento que comprove o atual endereço, né, de residência, um comprovante de renda, documentos que demonstrem a renda do requerente e de todos os membros do grupo familiar, tá? Que vivem na mesma casa, como contra-cheques, declaração de imposto de renda, entre outros. O cadastro único, tá? Isso o INSS já tem acesso, mas se você tiver feito e tiver muito recente, é bom você levar essa comprovação num papelzinho, digitalizar e apresentar no processo. A inscrição no cadastro único, né, para os programas sociais do governo federal é um pré-requisito, como nós já vimos, né, para pedir o BPC. Esse cadastro, ele deve estar atualizado no momento do requerimento, deve ter menos de 2 anos. Documentos médicos para os requerentes do benefício de prestação continuada aos deficientes. Então, é necessário fornecer documentação médica que comprove a deficiência, o grau e o desimpedimento, tá? Como laudo, atestados, relatórios médicos. Prova de vida, em alguns casos, pode ser necessário fornecer prova de vida, que é um procedimento para você comprovar
que o beneficiário está vivo mesmo e em condições de receber o benefício. Declaração de não exercício de atividade remunerada para os requerentes idosos, né? Pode ser necessário apresentar também uma declaração de que não estão exercendo atividade laboral remunerada. Tá joia? E lembre-se, cada caso é único, tá, pessoal? Cada caso é único e pode ser necessário documentos adicionais, né? Dependendo da situação. É importante manter todos os documentos organizados e acessíveis, tá? Para evitar atrasos ou problemas aí na solicitação do benefício. E é importante sempre consultar um advogado de sua confiança para lhe orientar. Não é só ir lá no INSS e pedir. A maioria dos clientes que nos procuram aqui tentaram sozinho e foi o benefício negado porque não fez o pedido certo. Sabe o que que isso acontece? Sabe o que que isso resulta? Num valor de advogado mais caro. Presta atenção, o advogado ganha uma parte do que você vai ganhar sobre os atrasados. Quanto mais atrasado tem, mais o advogado ganha. Se você contrata o advogado logo no início do requerimento, por exemplo, e o benefício é concedido rápido, vai ter menos atrasado para o advogado. Então fica mais barato para você. Eu, enquanto advogado, é ótimo que o cliente venha, estou sendo bem sincero, é ótimo que ele venha já esperando já um ano, porque eu já sei que tem um ano de atrasado que ele vai receber e vai ter um percentual aí que o advogado vai ganhar. Esse percentual varia aí de 20 a 30%, depende muito da sua região, e um valor fixo em número de benefícios. Por exemplo, 3 benefícios, 30% dos atrasados. Normalmente é assim, tá? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende da experiência do advogado. Um advogado melhor vai ter um preço maior. Como assim um advogado melhor vai ter um preço maior? Um advogado que é mais solicitado, o preço de mercado dele vai ser mais alto. A OAB prevê e permite isso, tá? Tem a tabela da OAB que deve ser seguida, mas o que eu quero que você foque aqui é: quanto mais você deixa para procurar o advogado só se der errado, para fazer aquela economia, você pode correr um risco de pagar caro, ter o benefício negado, ficar mais difícil e às vezes o que você conseguiria resolver sem judicializar, você agora só vai conseguir se for à justiça. E o valor que você vai pagar para ter esse benefício concedido no judicial a um advogado é muito maior do que você pagaria se você o contratasse já desde o início. Sempre procure a orientação de um especialista antes de fazer qualquer requerimento no INSS, tá? Agora, e se o INSS negar o BPC-Loas, o que é que eu posso fazer, né? Se o benefício de prestação continuada for negado pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, existem algumas ações que você pode tomar. Primeiro é recurso ao Conselho de Recursos do Seguro Social, CRPS, na verdade, hoje é CRPS, né? Do Seguro da Previdência. Caso o pedido de reconsideração seja negado, você pode recorrer ainda às câmaras de recurso, ainda uma segunda instância recursal, né? Você pode também fazer um novo pedido, mas aí você perde os atrasados. Então, você tem que ver a estratégia que o seu advogado vai utilizar nessa situação. Se a situação que deu origem à recusa mudou, né? Por exemplo, se sua condição de saúde piorou, se a situação financeira mudou, antes você tinha renda e agora não tem, tá? Vale a pena fazer um novo pedido, né? E aí você pode fazer uma nova solicitação ou uma ação judicial. Caso os recursos administrativos não sejam suficientes, você pode levar o caso à justiça, né? Para isso é recomendável contar com a assistência de um advogado de sua confiança. Salomão, não posso pagar advogado. Você pode também ir na Defensoria Pública, você pode ir nos núcleos de prática jurídica, né? No caso de um ingresso de uma ação judicial, né, e possível recebimento dos valores retroativos, ou seja, dos atrasados desde a data do requerimento administrativo, né, você vai poder, dessa forma, receber tudo que você receberia se tivesse concedido administrativamente, ou seja, já no INSS, né? E aí agora eu lhe pergunto, gostou desse conteúdo? Chegou até aqui até o final? Se você chegou até aqui até o finalzinho desse vídeo, deixa um joinha aí, né? E comenta aqui BPC concedido. Se você comentar BPC concedido, é o sinal de que você assistiu aqui até o final. Eu vou mandar um presente para você. Eu vou mandar um artigo completo que a gente fez sobre esse tema, para que você saiba ainda mais sobre esse assunto. Então, deixe o like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu sou Salomão Boanerges,
seu, né, professor de prática previdenciária. Aqui a gente explica o INSS para você. Se você precisar entrar em contato conosco, né, basta mandar um oi aqui no nosso WhatsApp, tá? Se você é advogado e quer fazer parceria, manda um oi aqui para o nosso WhatsApp. Se você precisa de um atendimento especializado da nossa equipe, manda um oi aqui para o nosso WhatsApp e nos siga no Explicando o INSS, tá? Vai ser um prazer ter você nos seguindo lá também no Instagram e no TikTok. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.